tem aí a Nancy Pearcey. Essa é uma filósofa e escritora evangélica cristã lá dos Estados Unidos. E assim, grande parte daquilo que eu vou falar hoje está baseado nas ideias da Nancy Pearcey, do Francis Schaeffer, que é um outro pensador, a gente vai ver ele um pouco mais lá para frente, e de um outro teólogo que eu gosto muito, que é o bispo N.T. Wright. Tá? Mas eu queria começar com essa historinha aí, tá? Rui falou que ele ainda está pensando no negócio dos elefantes e das tartarugas, mas eu vou trazer agora uma história mais tranquila, Rui. Nancy Pearcey diz o seguinte, minha gente, olha aí a citação. Em certa escola secundária cristã americana, um professor de teologia colocou-se à frente da sala de aula e de um lado do quadro negro desenhou um coração e, do outro, um cérebro. Os dois desenhos ocupavam partes iguais do quadro. Virando-se para a classe, disse: o coração é o que usamos para a religião, ao passo que fazemos uso do cérebro para a ciência. Olha como é interessante essa história aqui, irmãos. A Nancy Pearcey vai dizer do professor que chegou numa escola cristã, tá? Numa escola de ensino fundamental e médio cristão. E aí ele desenha, né? Uns coração e um cérebro. E aí ele diz assim, quando ele desenha o coração e o cérebro, ele aponta para o cérebro e diz assim, ó, isso aqui é o que vocês usam na ciência. Aí ele olha para o coração e diz assim, ó, isso aqui é o que vocês usam na religião. O que é que, mesmo que ele não tenha essa meta, esse objetivo, essa finalidade, o que foi que ele acabou fazendo? Ele acabou mostrando com isso que a religião é uma questão somente de coração, de sentimentos, de emoção. Onde é que está a razão? Onde é que está o pensamento? A razão e o pensamento está na ciência, não na religião. Religião não é coisa de pensamento. Religião é o tipo de coisa que cada um tem a sua. Ciência não. Ciência é da razão. Ciência é objetivo. Então, ele acabou fazendo aí um dualismo, uma cisão, uma divisão. Tem coisas da vida que são do coração. E tem coisas da vida que são do cérebro. Tem coisas da vida que a gente usa a emoção. E tem coisas da vida que a gente usa a razão. Basicamente foi isso que esse professor fez. E aí a pergunta aí do 1.2, minha gente, ó, você vive em dois mundos? Porque aqui o que o professor está falando é que basicamente ele, o professor, ele está falando que aqueles alunos deveriam viver em dois mundos. Tem o mundo da razão e o mundo da emoção. Tem o mundo da ciência e o mundo da religião. Tá? Será que a gente vive em dois mundos? Eu coloquei aí um trechozinho no 1.2, provocador, tá? Pense na rotina. Durante a semana você trabalha, estuda, resolve problemas, toma decisões com base em lógica e evidência. Mas em outros momentos, no culto, na oração, na leitura bíblica, você fala de Deus, de fé e vida espiritual. Será que essas duas dimensões da nossa vida, elas são separadas? Uma coisa é a nossa vida de oração, de leitura da Bíblia, de culto, de ir para a igreja, de louvar a Deus. Outra coisa é a nossa vida de estudo, de trabalho, de resolver problemas, de tomar decisões. Então, quando a gente está na nossa vida de trabalho, de estudo, aí a gente usa o cérebro. Quando a gente está na nossa vida de igreja, vida de Deus, aí a gente usa as emoções, o coração. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo aqui? Eu estou fragmentando a minha vida. Eu estou fazendo a minha vida e construindo ela a partir de uma dualidade, a partir de dois mundos, como se eu habitasse
em dois mundos diferentes. O mundo da igreja, o mundo da religião, o mundo das doutrinas, da teologia. Esse mundo é o mundo subjetivo, é o mundo que cada um tem o seu. E o mundo do trabalho, o mundo que a gente chama, na nossa linguagem evangélica, a gente tem até uma linguagem para isso, tá? A gente chama assim, ó, o mundo secular. Ou então a gente diz assim, ó, as coisas do mundo, diferente da igreja. Tá? Então, minha gente, o ponto aqui que eu quero que a gente reflita hoje é o seguinte, 1.3. Essas duas dimensões da nossa vida estão integradas ou separadas? Muitas pessoas, ainda que não percebam, vivem como se existissem dois mundos. É como se tivesse o mundo espiritual e esse mundo aqui, o mundo secular, o mundo real. No mundo espiritual está a igreja, a oração, a fé, a leitura da palavra, os cânticos, os hinos, os dízimos. São as coisas que a gente chama assim, coisas de Deus. Tá? Coisas de Deus. Já no mundo real está o trabalho, o estudo, a política, a ciência, a academia, a universidade. São as coisas que a gente chama assim, ó, coisas do mundo. Ou coisas seculares. E uma coisa muito importante aqui, minha gente, é que olhar o mundo desse jeito, como se existisse as coisas de Deus e as coisas do mundo, isso já faz parte de uma visão de mundo, como a gente vai ver. Isso já faz parte de uma cosmovisão. Ô, Natan, se eu for aqui para trás, me pega direitinho, né? Que eu queria deixar isso aqui. Isso já faz parte de uma cosmovisão, tá? Em que sentido isso já faz parte de uma cosmovisão? Vocês lembram que eu disse, minha gente, que cosmovisão diz respeito a um tipo de compromisso que a gente assume. E esse compromisso que a gente assume, às vezes a gente aprende eles da leitura de livros, às vezes a gente aprende eles dos nossos hábitos, a gente aprende esses compromissos com os nossos pais, a gente aprende com a igreja e a gente aprende com a sociedade. A sociedade nos ensina uma cosmovisão, tá? E essa cosmovisão aqui fragmentada, ela tem, como a gente vai ver, essa cosmovisão de dois andares, ela tem um problema que existem duas realidades no mundo que se juntaram para nos ensinar essa cosmovisão. A gente vai dar nome, inclusive, a ela. Tá? A igreja, por um lado, e a sociedade, por outro. Os dois concordam num ponto. Qual ponto os dois concordam? Deus, ele é necessário para igreja, oração, leitura da palavra, cânticos e louvores. Contudo, irmãos, por outro lado, Deus não é necessário para o meu trabalho, para o meu casamento, para como eu crio meus filhos, para o que eu assisto na TV, para a ciência, para o que eu penso sobre política e por aí vai. Então, eu acabo criando uma divisão. A igreja cria uma divisão e a sociedade acaba criando uma divisão. E essa divisão, irmãos, ela é muito letal. E eu quero que a gente entenda por que ela é letal. Vocês estão vendo aí o 2 ponto? Vamos primeiro entender de onde é que essa divisão, como é que ela se estrutura e de onde é que ela veio, tá? Quero que a gente entenda isso. Como essa divisão se estrutura e de onde ela veio. Tem um pensador muito importante, americano, que o nome dele é Francis Schaeffer. E o Francis Schaeffer, ele diz que imagina um prédio de 2 andares. É o que ele chama de mundo em 2 andares. O andar de cima é o que a gente pode chamar de graça. É o que a gente chama de as coisas de Deus.
É tanto que quando você quer se referir às coisas de Deus, você fala coisa do tipo, lá no céu, ou as coisas lá do alto. Tá? É porque é a linguagem para a gente se referir a Deus. O que está lá no céu? O que está lá na parte de Deus? O que está nas coisas lá do alto? Deus, alma, fé, céu, religião. Agora tem um andar de baixo. E nesse andar de baixo, ele não se comunica com esse andar de cima. O que tem aqui embaixo? Bom, aqui embaixo tem o nosso corpo, a ciência, a política, o trabalho, a cultura, os esportes, a Copa do Mundo, a política, as eleições, a aposentadoria, criação de filhos, tudo isso não está lá na parte de cima. Tudo isso, ecologia, está onde? Está na parte de baixo. Tá? Então, a gente faz uma distinção entre a parte de cima, que é o que Schaeffer chama de natureza, e a parte de baixo, que é o que Schaeffer chama de graça. Aliás, o contrário, né? A parte de cima é o que ele chama de graça, e a parte de baixo é o que ele chama de natureza. Entre a parte de cima e a parte de baixo, tem um hiato, tem um gap, tem uma distância. E a parte de cima não se comunica com a parte de baixo. Uma coisa é Deus. Outra coisa é a Copa do Mundo. Uma coisa é Deus. Outra coisa são as histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos são da natureza, aqui, do mundo. Uma coisa é Deus. Outra coisa tem a ver com o Dia das Mães. O Dia das Mães já é aqui, já é do mundo. Tem nada a ver com Deus. É aqui, do mundo. Calendário, aqui. Uma coisa é Deus. Outra coisa são as férias. As férias é aqui, desse mundo. Calendário, aqui. Vocês entendem que a gente sempre pensa de modo dualista? A gente sempre separa entre, de um lado, as coisas de Deus e do outro lado, as coisas do mundo. De um lado, as coisas sagradas, do outro lado, as coisas seculares. Esse é o mundo de dois andares que Schaeffer fala. Tá? E essa distinção acabou se tornando uma espécie de separação. Não somente uma espécie de separação, mas essa distinção criou uma hierarquia. As coisas de Deus são as coisas da alma, são as coisas do céu, são as coisas da religião. Essas são as coisas mais importantes. As coisas aqui de baixo são o andar de baixo, são coisas que são neutras ou independentes. São coisas que, assim, você trabalha porque é o jeito que tem que sobreviver, mas que você, no final das contas, atura. Você aguenta, porque não é exatamente coisa de Deus. É coisa aqui, do mundo. O doutorado é coisa de onde? Coisa do mundo. A escola que os nossos filhos estudam são o quê? Coisas do mundo. Por coisas do mundo, não necessariamente são coisas mundanas, tá? Mas por coisas do mundo significa que são seculares, são aqui, são dessa terra. Não tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus. O que teria a ver com Deus a prática de esporte? Ou ver um jogo? Não tem a ver com Deus isso. O que teria a ver com Deus a gente refletir sobre economia ou política? Não tem a ver com Deus essas coisas. Tem a ver com as coisas aqui de baixo, com o mundo. Por isso que, e aí vem o 3 ponto, minha gente. Tá? 3 pontos. A religião é um assunto privado. Vocês não já viram aquela ideia de que cada um tem a sua religião? Cada um tem a sua religião. Cada um tem a sua crença. Cada um tem a sua doutrina. Por quê? Porque onde é que a gente usa a razão? Lá em cima ou aqui embaixo? A gente usa aqui embaixo. Lá em cima a gente usa as emoções. Aqui embaixo a gente usa a razão. Como a gente não usa a razão lá em cima, então a razão não tem como decidir, não tem como discutir religião, não tem como falar sobre religião. Logo, religião é um assunto privado. A fé é algo pessoal.
A fé não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com vida pública, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com a escola. Uma coisa é a inteligência artificial, outra coisa é Jesus morrer na cruz. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Uma coisa é as redes sociais. Outra coisa é santificação. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, não é que eu estou dizendo que literalmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, irmãos? O que eu estou dizendo é o modo como a gente aprende a pensar. A gente aprende a pensar assim. A gente aprende a pensar num mundo de 2 andares. Um mundo rachado em 2, dividido em 2. É sempre assim que a gente raciocina. Tá? Como se o ChatGPT, com a inteligência artificial, não tivesse nada a ver com a nossa espiritualidade. Por quê? Porque ela é daqui, é desse mundo, é das coisas aqui. Tá? À primeira vista, parece que é razoável essas ideias. Essas ideias parecem ser razoáveis. Por que à primeira vista essas ideias parecem ser razoáveis? Parecem ser razoáveis porque, assim, nós somos pluralistas mesmo. E cada um não tem a sua religião, e a gente não deve valorizar a liberdade individual. Então, à primeira vista, quando a gente olha para a sociedade, a gente pensa assim, não, de fato, religião e política não tem nada a ver. De fato, ciência e religião não tem nada a ver. De fato, religião e educação e cristianismo não tem nada a ver. Então, a mente da gente opera a partir dessa cisão, desse dualismo. Só que tem um problema aí. Se a gente realmente pensa assim. Se a gente realmente pensar assim, começa a acontecer alguns problemas. Problema número 1, irmãos. Grande parte da nossa vida se dá no andar de cima ou no andar de baixo? No andar de baixo. E Deus, ele é irrelevante para grande parte da nossa vida, então. Esse já é o primeiro problema. Será mesmo que Deus não tem nada a dizer para grande parte da minha vida? Será mesmo que Deus não tem nada a dizer para o andar de baixo? Será mesmo que o andar de baixo é tão separado assim do andar de cima que não existe relação entre Deus e a inteligência artificial? Não existe relação. Será mesmo? Então, para 90% da minha vida, para 6 dias de 7, parece que Deus não tem nada a me dizer. Deus só tem a me dizer sobre o meu comportamento moral e algumas coisas do meu comportamento moral. E Deus só tem a me dizer coisas quando eu estou na igreja, as doutrinas que eu preciso acreditar. Mas Deus não tem nada a me dizer no Instagram. Pelo contrário, a gente começa a se secularizar tanto que a gente começa a estranhar quando uma pessoa ela não é tão secularizada, sabia? Ou quando ela expressa coisas que não é tão secularizada. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Uma pessoa que faz jejum. Uma pessoa que faz disciplina espiritual. Alguma disciplina espiritual. Guarda o sábado, observa a quaresma. O que é que a gente olha para ela e pensa? Não, peraí, isso é coisa aí de adventista. Isso é coisa aí de católico. Porque para a gente, quem é que determina o calendário? O calendário, ele é determinado por quem? Pela sociedade. Não andar de baixo? É a sociedade que tem que dizer para a gente o que é. Esse negócio de Natal, isso aí é paganismo. Páscoa é paganismo. Natal é paganismo. Essas coisas. O reverendo Guilherme de Carvalho, ele estava, eu vendo ele contando, falando uma palestra, né? Ele dizendo bem interessante, né? Ele disse que acha muito curioso o crente que diz que Natal é paganismo, aí passa do dia 24 para 25 de dezembro assistindo a Netflix.
Ou seja, quer uma coisa mais secularizada do que essa? Você diz que o Natal, uma celebração do nascimento do nosso Senhor, isso aí é coisa pagã, isso aí é prática pagã, isso aí é coisa dos pagãos. Aí para onde é que você vai? Você vai assistir o Netflix, né? E olha, o ponto aqui não é assistir Netflix, tá? O ponto aqui é como você abraça facilmente essa visão de mundo. Muito facilmente. Como você facilmente se desreligiosa sua vida. Você facilmente faz isso. E aí vem outras coisas. Por exemplo, eu acredito que daqui a uns 15 anos ou 20 anos, a pessoa que disser assim, ó, no ano 150 antes de Cristo, não vai existir quase esse indivíduo, tá? Eu observo na linguagem das pessoas, eu observo nos livros que eu leio, que não se diz mais antes de Cristo e depois de Cristo, porque Cristo não tem nada a ver com a história, Cristo é do andar de cima. Agora diz assim, ó, antes da Era Comum e depois da Era Comum. Presta atenção nos livros, presta atenção nos documentários, presta atenção se as pessoas não estão usando já essa linguagem, antes da Era Comum, depois da Era Comum. Esse é um jeito de quê? De separação do mundo da gente. Né? Antes, a gente, os evangélicos mesmo, nós adventistas, a gente até usava a linguagem assim de santificação com relação aos personagens bíblicos do Novo Testamento, São Paulo, São Mateus, Evangelho de São Lucas, etc. Não, mas isso aí é uma linguagem religiosa, isso aí é andar de cima, isso aí é uma coisa de católico, etc, etc, etc. Vocês percebem que a gente é ensinado numa visão de mundo em que cada vez mais a gente vai se olhando o mundo com essa divisão, com essa cisão, e a gente até não se sente tão confortável assim, a gente sente um certo estranhamento quando, por exemplo, esse mundo lá de cima irrompe aqui no mundo de baixo. A gente sente, não, essas coisas deveriam ser separadas. E tem coisas que devem realmente ser separadas, tá? Tem coisas que realmente tem uma divisão, a gente vai trabalhar melhor isso, tanto ao longo do curso, quanto um pouco melhor, vou falar disso lá na frente. Mas a gente não concebe que Deus tem algo a dizer para a maior parte da nossa vida. Por isso que 3.3, minha gente. A fé é tratada como algo subjetivo, enquanto a razão é considerada objetiva. A religião é relegada ao âmbito privado, ao passo que a ciência e a política são vistas como pertencentes à esfera pública. O resultado 3.4. O resultado dessa estrutura. Deus é progressivamente confinado ao interior da consciência individual, ao coração, enquanto a vida considerada real, aquela que se desenrola no espaço público, passa a funcionar como se ele não tivesse qualquer relevância. Deus não é relevante. Deus não é relevante. Deus não é relevante quando eu penso em política, quando eu penso em ciência. Aliás, tem um modo como Deus é relevante quando pensa nessas coisas, tá? É quando o político, ele quer ganhar o voto dos crentes. Aí você inventa um tipo de idolatria que é o voto cristão, entre aspas. Mas perceba, irmãos, como isso é interessante e curioso, né? O voto cristão, ele já é fruto desse mundo que é dividido, o voto cristão. Por quê, Bruno? Porque é um voto em que os crentes precisam votar numa figura, num personagem, no tipo de coisa
E se ele defende ou não os valores cristãos, não importam. Mas tem aí um tipo de idolatria que é os cristãos têm que abraçar aquilo, etc. É aí que a fé é utilizada. Então, só existe voto cristão quando a fé é utilizada. Mas quando eu pensar no restante da política, não, aí você está querendo demais. Aí Deus é irrelevante para isso, para aquilo, para A, B e C. Tá? Então, Deus é confinado somente ao nosso coração. As doutrinas perdem importância aí. Para que doutrina? O que é que doutrina tem a ver com vida real? Eu acredito que você já deve ter ouvido falar nisso, né? O que é que doutrina tem a ver com vida real? Os adventistas acreditam na doutrina do santuário. O que é que isso tem a ver com uma vida real? Parece que não tem nada a ver com o mundo real. Tem nada a ver com o mundo aqui de baixo. O sábado, parece que não tem nada a ver com o mundo aqui de baixo. Até tem, né? Porque a gente ainda guarda um dia e tal, aí ainda é uma coisa, entre aspas, prática. A gente tem muita doutrina, tá na hora de ir para a prática. Tudo isso, irmãos, toda essa linguagem é essa cosmovisão dualista. Da coisa lá de cima e a coisa aqui de baixo. Teoria e prática. É uma visão de mundo da modernidade, tá? Por isso que no 3.5 eu digo, a separação entre fé e vida é uma das marcas da modernidade. É uma das marcas do mundo moderno. Como é que a gente chegou aqui? Quem foi que nos ensinou a ser assim? 4. Tem aí, como chegamos nesse estágio, tá? Essa forma de pensar não surgiu assim do nada, tá? Essa forma de pensar, ela tem um histórico. Ela tem uma história. E qual é essa história da forma de pensar? Existe um grande teólogo chamado São Tomás de Aquino. Ele não fez exatamente essa divisão desse jeito, tá? Porque São Tomás de Aquino, ele não acreditava que as coisas eram tão divididas assim em natureza e graça. Esse pensador aqui, Francis Schaeffer, diz, foi São Tomás de Aquino que dizia que as coisas, mas Francis Schaeffer estava enganado. Você vai ler as obras de São Tomás de Aquino, e lá nas obras de São Tomás de Aquino, ele não diz exatamente isso. Nem ele, nem os discípulos dele. Mas ele inaugurou essa tradição de pensar na natureza, que são as coisas conhecidas pela razão, e na graça, que são as coisas conhecidas pela revelação. Essa divisão entre natureza e graça. Eu queria que a gente fosse para a parte de trás da folha, minha gente. Inicialmente, a gente pensar que existe algo que a gente descobre pela nossa razão, existe algo que a gente descobre por meio da revelação de Deus, não é exatamente um problema. Tá? É uma separação que a gente pode dizer, de certa forma, é até um elemento didático, legítimo, de falar de duas esferas da realidade que operam. Tem coisas que a gente descobre pela razão e tem coisas que Deus teve que nos revelar. Até a teologia ensina isso. A teologia chama isso de teologia especial, ou revelação especial, e a revelação geral, a teologia natural. Então, Deus se revela de dois modos para as pessoas, tá? Deus se revela nas Escrituras, mas Deus se revela também na natureza. Mas o ponto, mais uma vez, é o muro. O ponto é a cisão. O ponto é achar que a razão não tem nada a ver com Deus. E achar que a natureza não tem nada a ver com esse mundo da graça. Essas coisas não dialogam. Esse é um ponto, esse é o problema. Com o passar do tempo, minha gente, 4.2... aquilo que inicialmente era apenas uma distinção legítima, acabou se transformando em uma separação profunda.
A filosofia se desvinculou da teologia, a ciência começou a operar independente da fé, a cultura foi progressivamente afastada de Deus. Como consequência desse processo, consolidou-se a ideia de que a natureza possui uma autonomia própria, segundo os princípios próprios, independentes da revelação e da autoridade de Deus. Vocês entendem o que é que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu? Com essa divisão entre natureza e graça, essa divisão foi aumentando, e a natureza corroeu a graça. A natureza passou a atuar de forma própria. E agora, quando a gente pensa em arte, vamos pensar em filme. Não, isso aí não tem nada a ver com Deus. A não ser que seja um filme com tema religioso. Se for um filme de Jesus, pronto, aí o filme que não é sobre Jesus, pronto, aí o filme de Jesus nem é o ideal, tá? Tá fazendo filme de Jesus. Esse não é a minha opinião, tá, minha gente? Tô falando como é que a gente raciocina. Nem é ideal. Porque podia estar fazendo, sei lá, lendo a Bíblia no lugar de estar assistindo um filme, né? Mas como tá assistindo um filme, vamos assistir os de Jesus, os de Moisés, vamos assistir as novelas que falam lá de Esther, de Sansão, de Samuel, tá? Coisas bíblicas. Tá, e aquele ali de Leonardo da Vinci? Não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso não é coisa de Deus. Poxa, e aquele filme lá da Netflix, do Natal, Klaus? Não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. E aquele ali, Senhor dos Anéis, que fala... Nem existe aquelas coisas ali. Nem existe Terra-média, Crônicas de Nárnia, etc. Tem nada a ver com Deus. Então, cada vez mais, a gente faz uma cisão violenta, de forma que a natureza opera de forma completamente autônoma da graça. A natureza é algo que... E aí, quando alguém vem falar, a gente já diz assim, já quer botar a religião no meio. Não gosto muito desse negócio de religião. Já quer botar a religião no meio. Porque religião não tem nada a ver com as séries que a gente assiste na Amazon. Tem nada a ver. Ou com os livros que a gente lê. A não ser que seja um livro estritamente religioso. Se for um livro com temática religiosa, ok. Aí por isso que a gente começa a olhar desconfiado quando a gente não consegue fazer links muito, muito claros. Como assim, Bruno? Vou dar um exemplo disso que eu quero falar, tá? O crente sabe que se ele não trabalhar, ele não come. Então ele vai ter que trabalhar. Vai ter que aturar a natureza. Vai ter que aturar o mundo aqui de baixo. Ele tem que aturar o mundo aqui de baixo. Contudo, não é tão claro assim o que é que eu vou perder se eu deixar de ler Machado de Assis. Porque parece que aquilo não tem serventia nenhuma. Ou então, o Senhor dos Anéis, Tolkien, o que é que aquilo vai me trazer para mim, para a espiritualidade, etc. Eu enxergo o mundo de forma bem utilitarista, naquilo que eu posso usar. Eu posso usar o que em Crônicas de Nárnia? Então é melhor ir ler um livro religioso. E quanto mais uma coisa parece que não tem uso, para a gente é pior. Né? Então pensa em fantasia. Fantasia é um tipo de gênero que os cristãos têm uma certa desconfiança, mesmo sendo um dos gêneros que os cristãos mais moldaram ao longo da história. Então, você pega o gênero fantasia, tá? E por fantasia eu estou falando de um mundo que é um mundo que não existe, tá? Como as Crônicas de Nárnia, como Hogwarts, como a Terra-média, tudo isso é fantasia. Mas aí, como a gente opera na natureza, a gente não vê na fantasia, tá? O que é que ele vai contribuir para mim? Aí a gente é extremamente desconfiado com fantasia. Porque a gente sempre está operando na dicotomia, no dualismo, natureza e graça. Fantasia não tem nada a ver. Primeiro, não tem nada a ver para mim, não tem nada a ver com Deus. E trabalho? Não, trabalho pelo menos eu tenho o que comer. Mas o meu trabalho também não tem nada a ver com Deus. E é por isso que a gente começa a, sei lá, escolher profissões ou valorizar profissões que dizem mais respeito àquilo que a sociedade valoriza, àquilo que a natureza valoriza,
aquilo que a sociedade secular valoriza do que tem a ver com as nossas vocações, com aquilo que a gente sabe realmente fazer, com aquilo que a gente realmente é bom. Tá? Então, pega um médico, minha gente. Sabe aquele médico que vez ou outra passa na reportagem do Jornal Nacional do Fantástico? Ele só assina o ponto e vai embora? Só assina o ponto e vai embora. Né? Aí, imagina que um médico daquele é crente, né? Porque tem médico desses que é crente, sabia? Por que ele só assina o ponto e vai embora? Porque ele não vê relação entre o trabalho dele e... Ele não vê relação entre o trabalho dele e Deus. Não tem relação nenhuma. Nenhuma. O trabalho é para ele se sustentar. Só serve para isso. E ele não está se sustentando? Pronto, então pronto. Acabou. Já que ele está se sustentando, acabou. O trabalho é divorciado da nossa vida religiosa, etc. Porque na nossa vida religiosa só cabe oração. Pensa, por exemplo, também, uma vez eu vi alguém falando isso numa conferência que eu fui da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? Da ABC2. Ele disse assim, ó, quantas vezes você já viu na igreja um missionário que precisa ir para outro país? E aí vem a igreja, chama ele lá na frente e ora por ele. Ok. Quantas vezes você viu um pastor que agora ele vai servir em outra cidade? Ou ele vai servir em outro bairro? Aí a igreja chama ele lá na frente e ora por ele. Na cabeça da gente está ok. Aí ele disse assim, mas quantas vezes você viu uma pessoa que vai lá na Universidade Federal estudar biologia, ou estudar química, ou estudar história, e a igreja chama ele porque entende ali como um campo missional. Entende aquilo ali como uma atividade que fala a espiritualidade dele. Entende aquilo ali como uma missão. Quantas vezes você já viu isso? A igreja chamando. Os cientistas, venham aqui para frente. A gente chama o pastor, a gente chama o padre, a gente chama o missionário, a gente chama coisas que têm a ver com atividade religiosa mais explícita. Mas a gente não chama o professor, a gente não chama o historiador, a gente não chama o cientista. A gente não chama eles. Tá? Então, por isso que o N.T. Wright, 4.3, ele diz o seguinte, ó, a cosmovisão epicurista, porque essa cosmovisão que a gente está vendo, que faz essa cisão, o nome é cosmovisão epicurista. Ele vem de um filósofo bem antigo, chamado Epicuro. Epicuro dizia o seguinte, vamos ler, 4.3.1, minha gente. A cosmovisão epicurista descreve um mundo fechado em si mesmo, na qual Deus não intervém e tudo funciona de modo autônomo. Os deuses, se existem, estão distantes e não intervêm na realidade. Então, os epicureus, eles diziam o seguinte, não recorram a Deus, os deuses, se existem, estão muito distantes, eles não têm nada a ver com o mundo da gente. O mundo da gente é um mundo epicurista. A gente acha que Deus não tem nada a ver com o nosso trabalho. Deus não tem nada a ver com o nosso lazer. Deus não tem nada a ver com a nossa vida. Deus não tem nada a ver com a nossa vida. Tá? Como é que a cosmovisão cristã responde a isso? Perceba, qual é a situação? Deus está completamente divorciado Deus está divorciado da cultura, Deus está divorciado da sociedade, Deus está divorciado da psicologia, Deus está divorciado de tudo. Deus está divorciado da ciência, Deus está divorciado da política, Deus está divorciado de tudo. Nós somos epicureus, tá? A gente acredita que os deuses, se existem, não intervêm aqui, estão distantes, não tem nada a ver com a gente. É assim que nós somos, tá? Aí vem os 5 pontos, minha gente. A resposta da cosmovisão cristã. A Bíblia rejeita essa divisão. Por quê? Porque os antigos, eles tinham uma visão mais integral da realidade. E porque essa divisão, na verdade, é um engano. Em que sentido essa divisão é um engano? Pensa no seguinte, minha gente.
Quando não é a fé cristã que fala para a gente qual é o calendário, não se preocupe. O mundo vai nos empurrar um calendário. Eu estou falando de calendário literal, tá? Ou seja, eu estou falando de datas que a gente celebra, coisas que a gente acha importante. Os dias, minha gente, de um ano, eles não são todos iguais, tá? Os dias do ano, eles são diferentes. A gente sabe disso, a gente sabe que eles são diferentes. Por exemplo, à medida que vai se aproximando dia 24 e 25 de dezembro, você quer dizer que é a mesma coisa do dia 27 de março? Claro que não. É como se o 24 e o 25 de dezembro fosse uma força gravitacional que puxasse os outros dias, né? E aí tudo a gente respira Natal, tudo a gente conversa sobre Natal, pelo menos por enquanto, né? Enquanto a gente ainda não é completamente secularizado. Tudo a gente fala sobre o Natal. Mas vamos supor que a gente pense realmente que Natal é coisa de pagão. Não se preocupem, irmãos. Alguém vai botar uma coisa lá em dezembro. E quem é que vai ditar aquilo que a gente vai celebrar em dezembro? Bom, é a sociedade que vai ditar. E a sociedade vai ditar baseada em quê? Bom, ela vai ditar baseada no capitalismo. Ela vai criar datas comerciais. E aí, no lugar da gente ter datas de encontro, de celebração, de pensar nos grandes feitos de Deus, a gente tem datas comerciais. Por isso que o calendário não é um elemento neutro. Quando os cristãos fazem questão pelo dia do Senhor, etc., não é um elemento neutro. Em comparação com a sociedade que quer que você trabalhe 7 dias na semana. Quer que você esteja o tempo todo ligado. Não é neutro, irmãos. É como se o calendário estivesse ensinando uma coisa a gente. É claro que a gente não percebe. Você pode estar percebendo isso porque eu estou falando disso explicitamente, né? Mas a gente não percebe. Por quê? Porque a gente bebe da cosmovisão que a sociedade vai nos ensinando a beber. Essa cosmovisão aqui de separação, essa cosmovisão epicurista. A gente vai bebendo ela. E aí, se você acha que realmente a Páscoa e a Semana Santa são datas que, por exemplo, são pagãs, não se preocupe. O capital vai dizer o que é que você tem que fazer nesses dias. Não se preocupe. O capital vai treinar o seu coração para você fazer uma coisa nesses dias. Não se preocupe. Se você acha que a quaresma é uma coisa daqueles católicos, não se preocupe. O capital vai ensinar você determinados hábitos. Vai ensinar você, vai treinar o seu coração de determinada forma. Se você acha que a igreja, tá? O culto, a celebração é uma coisa que só está relacionada a Deus, não se preocupe. O shopping center vai ensinar também a você a ter determinados deuses, a ter determinados hábitos, a ter determinadas celebrações. Vocês entendem, minha gente, que quer queira, quer não, todos nós, de certa forma, a gente faz uma cisão, mas a bem da verdade, no fundo, a gente tem uma visão integral da sociedade. A gente tem uma visão integral de tudo. Como assim, Bruno? Para eu ser mais didático, minha gente. A gente diz que existem as coisas de Deus e existem as coisas do mundo, certo? E a gente até faz essa separação, mas isso na superfície, minha gente. Quando você abaixa um pouco mais, o que é que está acontecendo? Tem ali um conjunto de ídolos treinando o seu coração de forma integral. Para que você olhe, treinando os seus compromissos, para você olhar todas as coisas da vida com aquele olhar, com aquela visão de mundo. Quando você acha mesmo que tem essa divisão entre natureza e graça, não se preocupe. Vai ter uma coisa da natureza querendo que você tenha uma visão integral. Ou seja, na superfície a gente tem uma visão dualista, mas no fundo a gente tem uma visão única. A gente tem uma visão integral. E essa visão integral, às vezes quem está treinando o nosso coração é o Deus do capital.
Ou é o Deus da sexualidade? Ou é o Deus dos prazeres desse mundo? E por aí vai, tá? Abraham Kuyper, no 5.1, tem essa frase aí, que foi a frase, inclusive, que eu encerrei, né, na semana anterior. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não clame: isto é meu. Qual é a importância da gente estudar a noção de visão de mundo cristã, minha gente? É a gente ter uma visão integral sobre a realidade, uma visão toda. É a gente pensar que o Evangelho, ele aborda não somente a minha vida, entre aspas, espiritual, mas o Evangelho também fala ao meu trabalho, aos meus estudos, à criação dos meus filhos, ao meu casamento, ao que eu assisto na televisão, a quando eu produzo obra de arte, a como eu acompanho o esporte. O Evangelho fala a todas as áreas da minha vida. A visão de mundo cristão fala a todas as áreas da vida. É claro que isso não significa uma coisa muito importante, tá? O fato da visão de mundo cristão falar a todas as áreas da vida não significa assim, ó, todo crente tem que ser de direita, todo crente tem que torcer pelo São Paulo, todo crente tem que fazer A, B e C. Não significa necessariamente isso, tá? Mas significa que quando a gente olha para as realidades do mundo, quando a gente anda nas realidades do mundo, a gente anda a partir de uma visão de mundo cristão. Tá? A gente percebe as coisas a partir de uma visão de mundo cristão. O cristianismo é o óculos que nos ajuda a olhar para a realidade e se guiar na realidade. Tá? Por isso que o 5.2, minha gente, a cosmovisão cristã afirma que o ser humano é uma unidade integral, não havendo uma separação real entre o espiritual e o material, entre fé e razão, religião e vida. Essa visão se aprofunda quando consideramos a doutrina da queda. O pecado não atinge apenas uma dimensão isolada do ser humano, mas afeta sua totalidade, mente, cultura, vida em sociedade e até mesmo seu corpo. E da mesma forma, a redenção operada por Cristo também é abrangente, pois ele não veio apenas salvar a alma em um sentido restrito, mas restaurar toda a realidade, reintegrando todas as dimensões da existência ao propósito de Deus. Nos próximos encontros, a gente vai contar aqui uma história. A gente vai contar a história do drama das Escrituras. A gente vai contar a história da criação, a gente vai contar a história da queda e a gente vai contar a história da redenção. E se tem uma coisa que essa grande história nos ensina, é que como a queda afetou mais a gente do que a gente imagina. Como a redenção também afeta mais a gente do que a gente imagina. E como a criação de Deus, ela é maior do que aquilo que a gente imagina. Porque a gente olha, irmãos, para um drible de Messi, ou a gente olha para uma obra de Leonardo da Vinci, e a gente acha que aquilo não tem nada a ver com criação de Deus. Tem nada a ver com criação de Deus. É natureza, é o andar aqui de baixo. Tá? A gente olha para a Bíblia e acha que aquilo não tem nada a ver com razão. Não tem nada a ver com história. Não tem nada a ver com o mundo natural. Não tem nada a ver, é um outro mundo, é uma outra coisa. A gente olha para a oração e acha que aquilo não tem nada a ver com a nossa vida mental, com o nosso corpo, com aquilo que nós somos, etc, etc, etc. Por quê? Porque a gente vive operando nessa cosmovisão da modernidade e do epicurismo. Essa cosmovisão da divisão de dois mundos. Mas quando a gente vê as coisas em termos de criação, queda e redenção, a gente consegue olhar para as coisas, para tudo isso, para o chat GPT, para a inteligência artificial, para as redes sociais, para o futebol, com uma visão de mundo mais saudável, para uma visão de mundo mais cristã. E uma visão de mundo mais cristã que tolera, inclusive, algum grau de diversidade. Porque, minha gente, existem pessoas hoje
que utilizam essa ideia de cosmovisão cristã e utilizam essa linguagem de cosmovisão cristã para dizer que os cristãos devem ter uma única visão sobre a economia. Isso é enganoso, tá? Dizer que os cristãos devem ter uma única visão sobre arte, sobre política. Tá? E aí, como os cristãos mais de direita, eles adotam e abraçam essa noção de cosmovisão cristã, então a gente pensa assim, pelo menos na contemporaneidade, né? Olha, cristianismo é coisa de direita. Isso já é fruto meio dessa cisão. Tá? Mas quando a gente olha por meio da cosmovisão cristã, a gente olha a política de forma diferente. A gente é desconfiado, como é desconfiado os autores bíblicos, tá? Por exemplo, se você olha as coisas a partir de uma cosmovisão cristã, você vai ver que a política foi afetada pela queda. Então, se a política foi afetada pela queda, isso vai dizer alguma coisa sobre as minhas esperanças na política. Vai falar muito sobre as minhas esperanças. E quando tiver um político que ele chega para mim e ele diz, quem não é por mim é contra mim, eu vou dizer, oxe, esse cara está dizendo a mesma coisa que Jesus, né? Tem uma coisa aí. Então, quando eu olho criação, queda e redenção, eu olho, a queda aí afetou, eu preciso ter um olhar aí mais sadio. Mas quando eu vejo também outras coisas boas, e eu posso ver coisas boas, a verdade é verdade, diziam os cristãos antigos, diziam Santo Agostinho, onde quer que a gente veja, eu digo, não, isso aí a gente precisa abraçar. Isso aí a gente precisa... Não, mas isso é conversa de direitista, isso é conversa de esquerdista, isso é conversa... Entende que a gente é moldado a pensar de acordo com o que o mundo político ensina a gente, e não a partir de uma visão de mundo cristão? Então, os cristãos defendem a vida do útero ao cosmo. Isso significa que os cristãos, por um lado, eles vão ser contra, por exemplo, uma coisa como o aborto, e por outro lado, eles vão ser defensores e protetores do meio ambiente. Mas na cabeça da gente, uma coisa é de direita e outra coisa é de esquerda. Por quê? Porque não pensa a realidade de forma criação, queda e redenção. Não pensa a partir de uma visão de mundo cristão. A pessoa foi treinada a pensar da forma como o mundo ensinou a ela a pensar. Da forma como a cosmovisão epicurista ensinou ela a pensar. 3 citações aí, minha gente. 4 citações aí. Francis Schaeffer diz, Deus criou o homem no seu todo. E o homem todo é importante. Não existe nada autônomo, nada à parte do soberano senhorio de Jesus Cristo e da autoridade das Escrituras. Deus fez o homem todo e está interessado no homem todo, e o resultado é a unidade. Deus fez você por inteiro. Então não tem isso de, a razão, o meu coração é de Deus, mas a razão não. Não, Deus fez o homem todo. O grande mandamento da lei de Deus diz, inclusive, ame o Senhor teu Deus com tudo que você é. O grande mandamento da lei de Deus diz isso. Segunda citação, Igor me ensinou que é James Sire, né? Não haverá momento algum durante o dia ou a noite, sequer em meus sonhos, onde a minha cosmovisão não será uma parte integral de quem eu sou. Vocês entendem isso? A cosmovisão, que é o compromisso fundamental de coração que a gente adota, ela vai aparecer. Você sabia que quando eu estiver educando a Ana Sofia, ela vai se manifestar? Você sabia que quando eu estiver pensando sobre o meu trabalho, ela vai despontar? Por quê? Porque de acordo aqui com James Sire, não há momento algum, sequer em meus sonhos, onde a minha cosmovisão integral não diga quem realmente sou eu. Não apresenta ali os meus pressupostos, os meus compromissos, a minha orientação fundamental do coração. Terceira citação aí, minha gente. N.T. Wright, ele diz o seguinte, na verdade, Jesus é o motivo de tudo. Dentro da narrativa bíblica maior, como diz Paulo, todas as promessas de Deus encontram-se nele.
A tarefa daqueles que seguem Jesus é continuar a lutar contra tudo que ameaça achatar a visão bíblica nas caixas estranhas de outras visões de mundo. Ter o nosso grande cenário, nossa visão do lado direito do cérebro, revigorada e renovada pela história ampla e pelas imagens poderosas da Bíblia, e assim continuar com o trabalho do lado esquerdo do nosso cérebro, seja qual for, na confiança de que uma vez que Jesus é o Senhor do mundo, toda a verdade pertence a Ele. Olha o que N.T. Wright está dizendo, ó. O mundo fica tentando nos encaixotar. O mundo vai, bota uma caixa aqui e diz assim, você tem que fazer esse compromisso fundamental, você tem que pensar desse jeito, você tem que ser assim. E aí o N.T. Wright diz que a tarefa fundamental daqueles que seguem Jesus é lutar contra esse achatamento, é afastar isso, é empurrar isso. Não, eu quero pensar do modo como o meu Senhor quer. Porque o meu Senhor é completamente, Ele é o Criador de tudo, Ele é completamente dono de mim. Então, eu quero pensar dessa forma. E claro, né, não poderia encerrar de outro modo, São Paulo aí, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz que quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos 14 também, o apóstolo Paulo repete isso, né? Que quer que a gente faça, a gente faz pensando na glória de Deus. É assim que a gente abraça uma ideia de cosmovisão, é assim que a gente abraça uma ideia cristã de visão de mundo, tá? Minha gente, a gente poderia agora ter uns 10 minutos, né? Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, etc., sobre a gente enxergar o mundo de forma menos dualista e mais integral, eu acho que a gente poderia agora falar ou responder, etc., tá? Tem alguma coisa que vocês queriam comentar ou alguma coisa que vocês não entenderam na palestra, na aula da gente, enfim. Diga aí, Giovana. Essas coisas, elas são de fato completamente unidas, o natural e o espiritual, ou de fato existe uma divisão, mas existe comunicação entre o andar de cima e o de baixo? Existem esferas da realidade, né? A gente pode chamar assim, Giovana. Tipo, a realidade não é uma única coisa homogênea, entendeu? Existem partes da realidade. Assim como existe minha vida privada, minha vida pública. Então, realmente existe uma esfera que a gente pode falar de uma esfera do trabalho, uma esfera da ciência, uma esfera da fé cristã. Agora, a questão é que essas coisas, de certa forma, elas dialogam, entendeu? Existe porosidade, vou chamar assim. Tipo, essas coisas se atravessam. Não tem como eu entrar ali na universidade. Uma vez eu vi um ex-reitor da Mackenzie falando isso, né? Ele disse assim, quando as pessoas pedem para um cientista ele dizer, deixe sua religião do lado de fora. Aí ele disse, não tem como. Assim como não tem como eu deixar minha pele do lado de fora, não tem como eu deixar meu cabelo do lado de fora, porque você habita o universo da sua cosmovisão, você habita o universo dos seus pressupostos. Então, essas coisas são integradas no nosso coração. Essas coisas, elas dialogam no nosso coração. Mas claro que, de certa forma, a gente está falando de aspectos diferentes da realidade. Porque essa é a coisa do cristianismo, sabe? Deus criou um mundo que é uno e é plural ao mesmo tempo. Então, nem tudo na vida, e seria um tipo de reducionismo, é achar... Não tem uns crentes que dizem que tudo é Satanás, né? E a gente sabe que nem tudo é Satanás. A gente sabe que também existem doenças, problemas, transtornos de ordem, por exemplo, mental, etc, etc, etc. Então, veja, isso é uma parte da vida. Agora, isso não significa também que Satanás não exista e que não faz um monte de coisas terríveis, entendeu? Então, as coisas na realidade, elas se atravessam, sim. Né? E a gente não pode reduzir a realidade a uma única coisa.
Agora, a fé cristã dá para a gente uma bússola direitinho de a gente olhar as coisas de forma integral, né? E viver de modo mais integral. A fé cristã faz isso com a gente. Ô Bruno, outra questão. Então a gente poderia dizer assim que a perspectiva cristã da realidade não é uma entre outras, é a verdade. É, a verdade. Não é que simplesmente Não, do ponto de vista cristão é assim, mas você pode pensar de outras formas. Para o cristão não tem isso, não? É. Tipo, é claro que a gente pode, tipo, do ponto de vista cristão, a gente pode pensar em outras formas, em algumas coisas, né? Por exemplo, a gente pode pensar em outra forma, sei lá, será que a gente deve cobrar mais ou menos impostos? Aí a gente talvez poderia pensar de outra forma. Mas ainda assim não estaria em desacordo. Tem um limite, né? Tem um limite. Para não sair da perspectiva cristã, né? Não violar os princípios cristãos. Porque se a gente acha assim, ó, não, a fé cristã é uma coisa que cada um tem a sua, mais uma vez, a gente já está operando de acordo com a visão de mundo epicurista, né? Então, a fé cristã não é uma cosmovisão entre outras, né? Para nós que somos cristãos, ela é a cosmovisão. Ela é o compromisso fundamental do coração que a gente tem que fazer. O grande mandamento da lei de Deus diz: ame o Senhor teu Deus com tudo, de forma integral. Esse é o grande mandamento. Então não tem como a gente ser cristão e dizer que esse mandamento é irrelevante. Óbvio que não tem, né? Então, tem coisas que a cosmovisão cristã claramente vai falar, principalmente sobre a nossa santificação, sobre a cultura, a sociedade, a nossa identidade de vários tipos, identidade moral, identidade sexual, etc., que é a visão de mundo cristã que a gente vê ali nas escrituras sagradas. E tem coisas também que a gente vai poder, digamos assim, discordar. Mas como o Giovanni falou aí, né? Tem um limite também. Então, assim, olha, a gente abraça a cosmovisão cristã, mas eu acho que Jesus é Deus e eu acho que Jesus não é Deus. Não, né? Isso aí não é... A gente não está falando aí de cristianismo. Você aí está adotando uma outra visão de mundo. Você está adotando aí uma outra cosmovisão, né? Porque a cosmovisão tem compromissos e a gente precisa se comprometer com esses compromissos, né? E a cosmovisão também passa pela racionalidade. Então essa coisa de que religião é só uma coisa individual, cada um tem a sua religião, querendo divorciar Deus da razão, tá? Querendo divorciar fé e razão. E como a gente viu, essas coisas são integradas na visão de mundo cristão, né? Ô Bruno, nessa questão que tu falou logo no começo, né, que essa visão dualista é letal, é interessante com relação ao trabalho que tu estava mencionando, né? Muita gente acha que para ser para Deus, você tem que ou uma música falando de Jesus, ou no seu trabalho tem que ser um trabalho de pastor, de evangelista e tudo mais. E se você não faz isso, você não trabalha para Deus. Né? O médico, por exemplo, não trabalha para Deus, ele trabalha para si. Uhum. Isso é muito complicado por conta disso, né? Tem gente que acha que para trabalhar para Deus tem que pegar e fazer um seminário e ser pastor. Então abandona suas vocações que você tem de médico e tudo mais, tal, porque acha que trabalhar para Deus é só daquelas outras formas ali. Sim, a tradição de Martinho Lutero, né? Tradição luterana, ela tinha ela foi uma visão que não gostava dessas cisões, né? Achava errado essas cisões. E uma coisa importante que ela disse é o seguinte, por exemplo, sobre o trabalho, né? Os luteranos diziam o seguinte, ó, o trabalho são os dedos de Deus cuidando das pessoas. Isso não é verdade? Quando você está vendendo alguma coisa, quando você está ensinando, quando você está cuidando de criança, quando você está cuidando de uma pessoa doente, quando você está dirigindo um carro, quando você está trabalhando, não é os dedos de Deus cuidando das pessoas? Então perceba, a nossa visão de trabalho não pode ser divorciada de jeito nenhum da nossa visão de fé cristã. Não pode ser divorciada de jeito nenhum da nossa visão de missão, né? E como a gente vai ver, uma das coisas belas da cosmovisão cristã é que ela nos dá uma história para a gente viver. E essa história inclui o nosso trabalho. Ou seja, você, ao estudar a cosmovisão cristã, você não olha somente o trabalho como um lugar que eu preciso fazer coisas para mim, mas como um lugar que tem a ver com a missão de Deus no mundo.
que é que o meu trabalho tem a ver com missão? Qual o sentido missional do meu trabalho? Quando a gente vai ver criação, queda e redenção, quando a gente for ver a missão da igreja e a missão de Deus para o mundo, a gente vai ver justamente esse ponto. Tem mais alguém, minha gente, que gostaria de fazer alguma pergunta? Ou... Eu ia só comentar. Se tu te vês como filho de Deus, né? Tem exatamente essa questão que tu estás a dizer. Tudo o que tu fizeres como é que eu vou dizer? É um trabalho de Deus. Sim. No caso, para o bem, né? No caso, para o mal, da mesma forma que tem quem separa a questão cristã. Não, uma coisa é ser cristão, outra coisa, por exemplo, é ter negócio. As coisas não se misturam, né? Uhum. Também tem uma parte dualista nessa visão, né? Eu sou cristão, mas também sou empresário. E o empresário, tu sabes, né? Tem muitos impostos, tem produtos que se estragam, tem todas essas situações. Então, parece que a coisa não joga certo, né? Uhum. Uma coisa interessante, né? Com isso aí que Rui falou, é que uma das disciplinas que eu dou lá no Cidade Viva é Sociologia da Religião, né? E aí eu falo para os alunos, a gente vê um texto de Max Weber. Ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Texto clássico de Max Weber. Mas os alunos acham muito interessante quando ele começa a descrever como é a ética protestante. Como é, a partir dessa visão integral, Max Weber identificou nos protestantes, lá da Reforma Protestante, os calvinistas, etc., do século XVI, XVII, etc. E os alunos começam a ver, olha o que ele identificou, olha que visão interessante. Ele não é um cristão, tá? O Max Weber não é um cristão, mas ele identifica, olha, aí os cristãos, eles viam o trabalho assim, o trabalho para a glória de Deus. Isso o Weber dizendo na obra dele, tá? E como eles viam para a glória de Deus, eles achavam que eles deveriam não trabalhar para ficar acumulando capital, mas trabalhar para dar uma boa vida para o máximo de pessoas possíveis naquela sociedade. E aí eles não tinham a visão exatamente de acumular capital, mas eles tinham a visão de reinvestir o capital na sua empresa, para que a sua empresa crescesse, para que outras pessoas tivessem trabalho e para que outras pessoas fossem abençoadas. Você vê Weber dizendo tudo isso, fazendo toda essa descrição. E à medida que ele faz essa descrição, e as pessoas enxergavam o seu trabalho a partir do que Lutero chamava de Beruf, do termo vocação no alemão. Então, as pessoas pensavam e imaginavam aquilo como um serviço a Deus. Então, quando ela ia trabalhar ali, ela trabalhava como algo que ela estava servindo a Deus. E o dono do estabelecimento, ele não estava preocupado em acumular capital. Ele estava preocupado em reinvestir para expandir a coisa dele, para que outras pessoas fossem abençoadas, blá, 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 blá. Então perceba, uma visão cristã de mundo de negócios, por exemplo, que parece que não tem nada a ver com Deus, pode nos fazer olhar as coisas a partir de um outro jeito. Né? Então a gente vê, negócios e Deus não tem nada a ver. Aí você assiste um filme como A Felicidade Não Se Compra e começa a ver uma visão de mundo ali sobre negócios, seja de um capitalista ganancioso, seja de um capitalista que tem uma visão mais religiosa e social das coisas, da realidade, mais bondosa, etc. Acha que o capital é para abençoar as pessoas, a sociedade. O banqueiro protagonista desse filme, ele pensa isso, né? E aí você vê, duas visões de mundo ali, olhando para o mesmo aspecto da realidade, mas olhando de forma diferente. Então todos nós vamos trabalhar. A questão é, a gente vai olhar o trabalho de que forma? Né? Todos nós vamos, sei lá, lidar com negócios. A gente vai olhar os negócios de que forma? E a política de que forma? E o esporte de que forma? Né?
Tem mais alguém que tem algo, pode ter alguma questão? Acho então que a gente poderia orar, né? A gente ora, Giovana? Vamos ficar de pé para a gente orar? Oremos. Santo, 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 querido Deus, a gente vem te pedir, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a ter uma visão do todo. O Senhor nos ajude a ter uma visão integral da realidade. Venha abençoar, ó Deus, para que o Senhor dirija a nossa vida, a nossa existência, de tal modo que a gente possa adotar os compromissos fundamentais da visão de mundo cristã. Os compromissos presentes ali na criação, os compromissos de olhar para as coisas com a desconfiança que a queda nos dá, mas ao mesmo tempo olhar também para as coisas a partir da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha abençoar, Deus, para que não vivamos no mundo duplo, um mundo dividido, em que o nosso trabalho é daqui, do andar de baixo, da natureza, não tem nada a ver com o Senhor. Pelo contrário, venha abençoar para que tudo a gente coloque no teu altar. Nossa família, nosso trabalho, nossos negócios, nossa amizade, nossa visão para o futuro, etc. Deus, fique conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.